Prezados irmãos e ouvintes, a paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor reine em tua vida e em teu lar, amém? Quero trazer hoje uma palavra que o Espírito Santo me deu, que aqui em João, convidar você também para essa leitura maravilhosa, João capítulo 8, a seguir, a mulher adúltera. A mulher adúltera. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, entretanto, foi para os montes das oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como incitassem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até o últimos ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Prezados irmãos e ouvintes, os escribas e fariseus, sempre tentando pegar Jesus em alguma coisa para poder acusar Jesus. Eram os verdadeiros inimigos de Jesus naquela época, os escribas e os fariseus. Então eles pegaram uma mulher em flagrante em adultério e trouxeram para Jesus para ver o que Jesus faria. Mas a intenção dos escribas e fariseus era de ver a resposta de Jesus, porque se ele dissesse que poderia matar aquela mulher, como estava na lei de Moisés, eles iam então acusar Jesus de assassino. E se Jesus dissesse que não era, apoiasse o erro da mulher, então eles iam dizer que Jesus era um falso profeta, que apoiou o adultério da mulher. Então Jesus, cheio do dom do Espírito Santo de Deus, cheio dos dons de Deus, ele disse uma resposta a qual eles não tiveram saída, que aqueles que não tivessem pecado ali, que atirasse a primeira pedra. Olha como Jesus é maravilhoso e tremendo. Então eles, ouvindo aquilo, acusados pela própria consciência de que eles eram pecador, inclusive eles queriam matar a mulher, já estava querendo ser um assassino, Então eles se retiraram dos mais velhos, começando dos mais velhos, dos escribas e fariseus mais velhos, até os mais novos. E só ficou Jesus e a mulher. E Jesus, erguendo, não viu mais ninguém.
e disse para ela, para aquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Ela disse: não, Senhor. E Jesus disse: nem eu tampouco te acusarei, te condenarei. Mas tem uma coisa: vá e não peques mais. Prezados irmãos e ouvintes, tem muitas pessoas que dizem assim: olha, o Senhor diz, não acusa, né? O Senhor não fica acusando. Pode pecar, porque Jesus disse. Jesus livrou aquela mulher lá, que estava em ato de adultério. Meus irmãos, Jesus disse aqui, ó: vá e não peques mais. Eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Quando Jesus disse vá e não peques mais, Jesus disse tudo para aquela mulher. Jesus quis dizer: olha, se você pecar novamente, você vai morrer. O teu pecado vai te matar. Porque o pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. Então Jesus disse tudo para ela: vai e não peques mais. Então Jesus livrou esta mulher aqui, só que não aceitando o erro dela, e também dando uma advertência a ela, que não pecasse mais. Muitos usam esta palavra para dizer que Jesus não condenou a mulher, e que a mulher então poderia estar certa, né? E que quem não, e começa a dizer que quem não tem pecado atira a primeira pedra, quando você bate na tecla da verdade. Quando você bate na tecla contra o pecado, não contra a pessoa. Porque o Senhor Deus, nosso Pai, Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Então quando o Senhor bate na tecla, é contra o pecado e não contra o pecador. Quando nós pregamos contra o pecado, não é contra as pessoas, é contra o pecado das pessoas. Foi o que Jesus fez. Ele disse: vá e não peques mais. Porque aquele povo era um povo de coração duro contra Jesus. Eles eram perversos, assassinos, e queriam matar a mulher que estava em ato de adultério. Eles viviam mais em pecado do que ela. E Jesus sabia disso. Tanto é que a palavra diz que eles, acusados pela consciência, que sabiam que era errado, que sabiam que era assassino, tanto é que mataram Jesus. Então, acolhido pela lei de Moisés, né, que já não valia mais, porque aqui a lei de Moisés já não valia mais, que foi abolida. Aqui já era o tempo da graça, do perdão, né? Então Jesus foi e deu essa resposta a eles, e não foi apanhado nas ciladas que eles vieram já preparados para pegar Jesus. E se Jesus fala assim: olha, mata, eles iam dizer assassino. Jesus diz: não, deixa ela no pecado aí. Fala: Jesus é um falso profeta porque ele aceitou o pecado dela. Então Jesus disse: olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus sabia que aquela mulher estava errada. Jesus sabia que eles estavam errados. Então estavam todos errados. Entendeu? Então para eles matarem ela, teriam que estar santo. E eles não estavam. E se estivesse santo também não podia matar. Porque também não era santo, não é assassino. Então Jesus, conhecendo os pensamentos do coração deles, dos escribas e fariseus, que sempre bateu na tecla contra Jesus, Jesus diz: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Entendeu? Só que quando Jesus disse para ela: vai e não peques mais, o Senhor Jesus disse: olha, eu te livrei, eu sou amor, eu sou perdão, mas eu também sou justiça. E eu não concordo com o teu pecado. Vá e não peques mais. Jesus quis dizer tudo para ela. Por que vai e não peques mais? Porque se ela continua no pecado, o pecado ia matar ela. O pecado ia matar ela. Como Jesus disse para aquele paralítico, quando curou o paralítico: não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Entendeu? Então quer dizer, Jesus sempre perdoou e curou. Só que ele nunca concordou com o pecado. Porque o pecado, ele é do diabo. Então como o Senhor poderia apoiar um pecado se é do diabo? Se o pecado gera morte. O Senhor é do lado da santidade, da vida. Não do pecado e da morte. Entendeu, meus irmãos? Então aqui,
quando o Senhor Jesus disse para ela, vai, não peques mais, o Senhor quis dizer tudo para ela. E que nem nós, o Senhor nos perdoou, nos salvou, né? Só que Ele não concorda com o nosso pecado, né? Ele nos perdoa, só que Ele está sempre dizendo para nós, olha, vigia. Olha, não faça isso. Olha, não vai por aí. Olha, não fala isso. Olha, vigia com teus olhos é a lâmpada do corpo. Se teus olhos for mal, todo teu corpo é tenebroso, é mal. Mas se teus olhos for bom, todo teu corpo é bom. Então o Senhor está sempre nos corrigindo, como o pai que ama o filho corrige. Você entende, meus irmãos, minhas irmãs? Que palavra maravilhosa. Aquela mulher foi salva, perdoada, mas levou uma advertência, vai, não peques mais. O que o Senhor quer dizer para nós hoje? Eu sou amor, sou perdão, eu te livro dos inimigos, eu te livro dos acusadores, eu te livro do diabo, mas para com o seu pecado. Não peques mais. Entendeu? É uma advertência que o Senhor nos dá. Ele mostra o lado do amor, mas mostra também que Ele é justiça e não concorda com o pecado, não compartilha com o pecado. Tá bom, meus irmãos? Então com essa palavra nós aprendemos que temos que vigiar cada dia mais. Se você vigia, vigia mais. Entendeu? Se você tenta vigiar cada vez mais, tenta melhorar cada vez mais, porque isso é agradável a Deus. E é através da santidade que nós vamos chegar ao céu. Amém? Palavra maravilhosa que o Senhor nos deu hoje, para nós, né, vigiarmos cada vez mais. O Senhor é amor, mas também é justiça. Deus abençoe a todos, fica todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.